Meus irmãos, graça e paz do Senhor. O pastor Itamar está na cidade de Lagedo, em Pernambuco, na conferência missionária, ele e a Raquel. Vamos acompanhá-los em oração, para que Deus o abençoe e o use poderosamente ali, e que retorne bem para o nosso convívio. E eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 14. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versos 22 a 33. Você que nos acompanha pela internet, abra também a sua Bíblia. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versos de 22 a 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Amém. Oremos. Senhor, fala ao nosso coração nesta manhã. Por tua graça, pela iluminação do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu creio que esse texto, ele nos traz importantes referências para que nós mantenhamos o foco naquilo que é fundamental. Como é que nós nas tormentas da nossa vida podemos manter o foco naquilo que é fundamental, naquilo que é vital, naquilo que de fato direciona o nosso caminhar? E eu queria, à luz desse texto, abordar algumas coisas que nos mostram como nós podemos manter o foco como cristãos. Primeiramente, é importante nós conhecermos um pouco mais deste contexto. Jesus recebe a notícia da morte de João Batista. E então ele se retira para o deserto. Mas diz o texto aqui no verso 13 que as multidões, sabendo onde ele estava, cercam-no e vão segui-lo. E ele, movido de toda a compaixão, a mesma compaixão que olhava para as multidões e as observava como ovelhas que não têm pastor, Jesus abre mão de um momento muito particular, de um momento de muita contrição, para atender a muitos. E diz aqui o texto que compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. E enquanto o tempo avançava, as pessoas não arredavam o pé dali e permaneciam atentos a tudo o que Jesus fazia e desejosos de ver cada vez mais a manifestação de poder daquele homem singular. E a tarde vem caindo, e então os discípulos, tomados de uma preocupação, dizem: "Esse povo precisa ser liberado para se alimentar. Não temos como fazê-lo aqui." E Jesus então dá ordem de que eles mesmos alimentem aquela multidão. E nós conhecemos muito bem o texto da multiplicação dos pães. E diz aqui no Evangelho de João, que quando Jesus Cristo manifestou esse sinal,
eles foram para arrebatá-lo, com o intuito de proclamá-lo rei. E quando Jesus percebe isso, retira-se novamente sozinho para o monte. E então vem esta narrativa que nós acabamos de ler. Esse era o contexto. Um contexto de revés, um contexto de más notícias, mas ao mesmo tempo um contexto de manifestação poderosa, um contexto de uma moção, uma comoção popular, um momento positivo, favorável ao ministério de Jesus, mas havia um discernimento maior. Jesus mantinha em todo o tempo a sua mente, o seu coração focados no ministério que recebera do Pai. E é esta mesma atenção, este mesmo cuidado que nós, como seus seguidores, como seus discípulos, devemos manter. Manter o foco naquilo que é fundamental, naquilo que é vital. E nós podemos olhar então e tirar desse texto algumas maneiras como nós podemos manter o foco. Primeiramente, fazer como Jesus, imitar-lhe o exemplo. Não tem nada mais importante do que você manter a sua comunhão com Deus, independente das circunstâncias que o cercam. É necessário que você tenha plena ligação, um momento íntimo, particular, um momento de confronto com o único e verdadeiro Deus. Diz o texto que Jesus se retirou sozinho para orar, a fim de orar. E meus irmãos, esta é a primeira atitude que nós precisamos ter para manter o foco naquilo que de fato é fundamental. De tudo que nós podemos fazer, de tudo que nós passamos, é necessário discernirmos o tempo. Isso só faremos se estivermos de fato conectados ao Senhor. Estivermos em plena comunhão, compreendendo os seus propósitos, mirando os seus propósitos. E não temos como fazer isso senão através desta comunhão, a maneira pela qual nós conversamos e compartilhamos com Deus tudo o que nos diz respeito através da oração. Em muitos momentos, Jesus fora questionado, ou muitas vezes fora elogiado pelas multidões, mas ele tinha plena certeza do que ele veio fazer. E por muitas vezes, no seu ministério, Jesus se retirava à alta madrugada para orar no monte, para orar sozinho, para interceder, para clamar pela orientação do seu Pai, para ter muito claro na sua mente as ordens pelas quais ele deveria caminhar, pelas quais ele deveria trilhar, ordens tais que ele deveria obedecer. E não é de outra forma que nós deveremos manter o foco naquilo que de fato é fundamental para a nossa vida, se nós não estivermos em comunhão com Deus. Ora, precisamos imitar o exemplo de Jesus, que sendo Deus não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, contudo, reservava nos seus muitos afazeres aquele momento de comunhão, aquele momento de contrição. Jesus se retirou para orar sozinho. E lá estava ele só. Quantas coisas na nossa vida nós fazemos, quantas decisões nós tomamos sem consultar ao Senhor. Sem pesar a vontade de Deus. Sem aguardar o momento oportuno. A maneira correta de agir. As palavras certas para pronunciar. Quantas e quantas decisões importantíssimas que nos dizem respeito são tomadas sem que tenhamos esta clareza em nossa mente de que estamos em plena comunhão com Deus e que estamos sendo orientados a fazer desta forma. Casamentos, profissão, transferências, opções na vida, tratamentos, tantas coisas que nos provocam decisões sérias. Mas quando nós entendemos que podemos manter o foco naquilo que é fundamental, buscaremos primeiramente imitar o exemplo de Jesus e ter o nosso momento de comunhão com Deus. Muitas vezes tão conhecidamente chamado de a sós com Deus. Mas é um momento que nós estamos frente a frente, sem ter com quem contar, mas também sem ter para quem acusar. Quantas vezes as nossas orações são recheadas
de desculpas e de justificativas ao encontrarmos alguém que fez diferente, que é, no nosso julgamento, pior do que nós mesmos. Mas quando nós estamos sozinhos com Deus, nós não temos para quem apontar. Se não dizer, eu sou assim mesmo, carente, dependente, e necessito ouvir a tua voz. Nós expressamos os nossos sentimentos, confessamos todos eles através da oração ao Senhor, que conhece e que sonda o nosso coração, mas que deseja que nós façamos esta confissão e o busquemos em oração. Então, meu querido irmão, se na sua vida você está enfrentando momentos decisivos, ou talvez você esteja passando por turbulências em que você não consiga muito bem discernir as coisas, não consegue se concentrar, não consegue nem mesmo saber para que lado seguir, como conciliar, como administrar essa situação, reserve um tempo para orar sozinho. Reserve um tempo para você estar diante do seu Deus, do seu Pai, para ouvir a sua voz, para discernir a sua vontade, para levantar-se em obediência a Ele. E se você quer manter o foco naquilo que é fundamental, primeiramente imite o exemplo de Jesus. Em segundo lugar, como nós podemos fazer para manter o foco naquilo que é fundamental? Nós podemos confiar em Jesus. Olhe para o texto. Na quarta vigília da noite, entre 3 da manhã às 6 da manhã, estavam naquele barco, homens experimentados no mar, pescadores. Homens que conheciam a região, homens que dominavam o seu ofício, que tinham toda uma lida, todo um convívio, toda uma experiência, em uma região que costumeiramente era assolada por ventanias muito fortes, por tempestades, um mar conhecido, uma situação corriqueira. Mas ali na quarta vigília da noite, eles estavam sendo açoitados pelas ondas, os ventos, ou o vento lhes era contrário, e eles estavam ali na metade exata daquele percurso. Muitos estádios longe da terra, aproximadamente 4,5 km de uma margem, e era o que faltava para a outra margem, pois eles seguiam para Cafarnaum. E ali, naquele horário, Jesus foi ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. É muito natural na nossa vida fazermos isto. Chorarmos como uma criança diante de algumas circunstâncias que nos assustam, que nos deixam terrificados, aterrados, assustados, amedrontados. Ainda que nós nos sintamos muito experientes com as coisas da vida, no entanto somos tomados de um pavor, de um medo, e que até mesmo a nossa visão se distorce, a nossa percepção fica confusa, e ficamos vendo fantasmas. E assim estavam aqueles homens ali naquele barco, aterrados, e gritaram assustados ao verem um homem caminhando por sobre as águas. Mas, naquele momento tão difícil, apesar da força dos ventos, do açoite das ondas, uma voz se fez ouvir: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Meus irmãos, para nós mantermos o foco naquilo que de fato é fundamental, precisamos entender que passaremos por momentos de tribulações. Enfrentaremos contrastes. Pouco tempo atrás, eles estavam sendo ovacionados por uma multidão para proclamar a Jesus como rei, e certamente os seus discípulos seriam seus súditos mais próximos. De repente, no momento de toda a comoção, eles são retirados dali, colocados em um barco e agora enfrentam uma tempestade. E a vida é cheia desses contrastes. Momentos felizes, momentos de tristeza, momentos em que ficamos perplexos, momentos que estamos aterrados, momentos que não sabemos o que fazer. Contudo, para mantermos o foco, precisamos confiar em Jesus, porque Ele continua presente dizendo: não temais, sou eu.
Tende bom ânimo. Quando nós confiamos em Jesus, tudo é diferente. Nós rendemos as forças do nosso braço. Nós descansamos os fardos dos nossos ombros. Nós consolamos o nosso coração. Nós aguardamos a resposta certa que vem do Senhor. Nós percebemos que somos impotentes diante de certas lutas. No entanto, no Senhor nós somos fortalecidos porque Ele está presente. Porque Ele é o pastor que caminha por entre as ovelhas. E Ele diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Quantas e quantas vezes Jesus repetiu esta expressão: não temais, não temas, não te assustes, sou eu. E muitas vezes, meus irmãos, quando nós estamos em situações difíceis, situações desagradáveis, os nossos sentidos ficam muito mais sensíveis à situação, me permitam essa redundância, tudo dói mais, tudo grita mais alto, tudo nos assusta, as dimensões são modificadas. Diz uma canção evangélica que quando se está só, o sussurro é loucura, estalo mete medo, e até a própria sombra parece estar mais junta, como se soubesse, quando se está só. E quando nós estamos passando por momentos de tribulação, de angústia, nós ficamos assim muito mais sensíveis a tudo que acontece à nossa volta. E ficamos muito mais assustados. E assustados, somos como que levados a tomar decisões por impulso, a agir por uma reação levada sem pensar. Mas para mantermos o foco, nós precisamos confiar em Jesus e esperar nele. Ter bom ânimo. Renovar as nossas forças, reavivar a nossa alegria, a nossa esperança, redirecionar os nossos olhos, acender no nosso coração a fé e a confiança de que Ele está presente, é o Deus Emanuel. E se Ele está presente, todas as coisas estão sob o seu absoluto controle e nele nós podemos confiar. Não se precipite. Não julgue as coisas pelos seus próprios méritos. Aguarde a resposta do Senhor. Aguarde da ação do Senhor. Espere no Senhor, confie no Senhor. Ele está presente. Pare para ouvir a sua voz. Por mais forte que as ondas açoitem o seu barco, por mais forte que a ventania tente impedir que você ouça a voz daquele que está presente dizer: não temas, sou eu. Eu creio, meus irmãos, que esta é uma maneira que nós podemos praticar para manter o nosso foco naquilo que é fundamental. Porque quando nós entendemos isto, nós sabemos que ainda que passemos por tempestades, por tribulações, contudo estamos sendo dirigidos pelo Senhor que está presente. No domingo passado eu já fiz esta referência e volto a fazê-lo. Quando nós falamos de problemas, não queremos aqui criar um ambiente de sugestão, de comoção, onde você acabe sendo influenciado ou manipulado em suas emoções para superdimensionar problemas ou dificuldades. Não, muito pelo contrário. Estamos apenas falando da realidade da nossa vida. Este pare de sofrer não combina com as verdades bíblicas. Porque no mundo tereis aflições. Mas o Senhor falou: tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sou eu, não temas. E se você está passando por meio dessa tempestade, silencie o seu coração para ouvir tão somente a voz de Jesus. Para esperar nele. Não se precipite. Não se precipite. Talvez aqueles homens, o segundo passo, depois daqueles gritos, seria pular do barco, provavelmente. O que não resolveria. Mas no momento certo Jesus fala: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Confie no Senhor. Mantenha o foco naquilo que é fundamental. E por mais que sua vida esteja
balançando, só sobrando como aquele barco. Contudo, ouça a voz do Senhor dizendo: não temas, sou eu quem estou aqui, sou eu quem estou contigo. Em terceiro lugar, para que nós mantenhamos o foco naquilo que é fundamental, precisamos olhar firmemente para Jesus. Precisamos olhar firmemente para Jesus. Diz o texto que Jesus disse: sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, sempre Pedro naquela impulsividade, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Este sim de Pedro não era uma desconfiança, era uma constatação: é Jesus. Jesus, tu és esse que pode me enviar até o Senhor. Caminhando por sobre as águas também. Pedro partiu de uma convicção. Ora, para quem estava ali pensando que aquele vulto era um fantasma, se lançar do barco numa tempestade para caminhar por sobre as águas, não poderia fazê-lo de outra forma, senão tendo plena consciência quem estava ali. Então Pedro partiu daquele barco numa atitude de fé. E ele olhava para Jesus, mirava Jesus, a sua mente estava focada em Jesus. Enquanto ele assim esteve, ele também caminhou por sobre as águas. Mas diz aqui, quando ele começou a reparar na força do vento, teve medo e começou a submergir. E então gritou: salva-me, Senhor. Para nós mantermos o foco naquilo que é fundamental, precisamos olhar firmemente para o Senhor, para Jesus. Como disse o autor de Hebreus, correndo a carreira que nos está proposta com perseverança, devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E não pode ser de outra maneira. Quando nós estamos olhando para Jesus, tanto os louvores do mundo quanto as aflições da vida, elas passam ao largo, pois nós estamos caminhando por sobre as águas, indo na direção certa. E enquanto assim nos mantemos, nós conseguimos passar por sobre as tempestades da vida, ainda que muitas vezes com sofrimento, contudo, com esperança, convicção e certeza de que estamos indo na direção de Jesus. Mas no meio dessa caminhada, muitas vezes nós paramos para reparar na força dos ventos. E quando nós tiramos o nosso foco, a nossa visão, e quando as nossas totais suficiências são transpostas para as outras circunstâncias, nós começamos a submergir. Assim aconteceu com Pedro e assim acontece com todos nós. Meus irmãos, se você tivesse tempo para relembrar alguns fatos na sua vida, certamente você encontraria alguns exemplos muito claros de coisas que aconteceram com você semelhantes a essa. Você que é jovem, quantos anos da sua vida você manteve-se focado em Jesus, sabendo que essa era a direção certa? Os seus olhos deixavam passar ao largo as seduções desse mundo, as paixões da mocidade, mas em determinado momento você começa a reparar nas coisas que lhe cercam, e o seu coração se deixa cativar, se deixa seduzir, o seu coração se deixa atrair pela força das coisas que nos movem neste mundo, que não pertence, que jaz no maligno. E então nós desviamos o nosso olhar e começamos a negociar os nossos valores, começamos a transigir com as coisas deste mundo, e sem perceber começamos a submergir, e começamos a afundar mesmo, porque nós não estamos direcionando o nosso olhar para Jesus, porque Ele deixou de ser o alvo certo, deixou de ser a prioridade, deixou de ser o nosso objetivo maior, e muitas outras coisas vão nos agarrando e tentando nos desviar. E quantas vezes na nossa juventude nós perdemos o foco porque deixamos de olhar para Jesus. E aí, meus irmãos, nós afundamos nas tempestades da vida. E muitas vezes o nosso grito de socorro é sufocado porque nós estamos nos laços do inimigo. Mas você também, que tem mais tempo de vida, mais experiência, poderá recorrer da memória
para encontrar exemplos de que quantas vezes você deixou-se levar mais pelas circunstâncias do que pela fé. Recuou pelo tamanho das ondas, fugiu pelo barulho dos ventos, sentiu as águas subindo pelos pés e ameaçando lhe submergir, e os seus olhos foram colocados em tantas outras aparentes soluções que não olhar para o Senhor e entender que Ele tem um propósito para a nossa vida e que ainda que nós estejamos atravessando a tempestade, Ele está ali e o seu propósito se confirmará no tempo certo, no momento oportuno, porque aquele que criou todas as coisas, a Bíblia fala que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Os ventos foram criados por Ele, as águas do mar da mesma maneira. E aquele que está conosco e que nos convida, vem a mim, venha nesta direção, é o Deus Todo-Poderoso que os ventos e o mar lhe obedecem. E é Ele quem estende a sua mão e nos salva, ainda que estejamos submergindo. Não deixe que nada em absoluto desvie o seu olhar, a sua visão espiritual que deve estar direcionada para Jesus, mirando no alvo, olhando firmemente para Ele, porque a nossa vida só encontra propósito quando nós nos encontramos nele. Inclusive quando nós estamos passando por tribulações, nós conseguimos entender o porquê dessas coisas que são passageiras, que podem chegar em uma quarta vigília da noite, mas podem nos deixar ao alvorecer. Contudo, quem está com Cristo permanece e reinará com Ele eternamente. Todos nós somos servos do Senhor, filhos de Deus, cremos em Jesus e precisamos manter o foco para a nossa vida. E nós não podemos fazê-lo senão, primeiramente, imitando o exemplo de Jesus. Comunhão profunda com Deus, momento de confrontação, momento de confissão, momento de total dependência. Retire um tempo para orar sozinho com o Senhor, sempre, sempre. Diante de toda e qualquer circunstância da sua vida, ore, busque a Deus, tenha comunhão com Ele. Pare para ouvir a voz do Senhor. Para manter o foco é necessário também confiar em Jesus, descansar nele, ouvir a sua doce, bondosa, protetora, cuidadosa e presente voz. Sou eu, não temas. Eis que estou contigo todos os dias até a consumação do século. Não temas, eu vos dei a minha paz vos dei. Não a dei como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem se atemorize. Sou eu, não temas. E ainda que as circunstâncias sejam contrastantes e diversas, não deixe que o seu olhar se desvie, mas mantenha o foco olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. As ondas são fortes e bravias, os ventos se lançam sobre o nosso rosto, mas não olhe para a força do vento, olhe para Jesus, porque certamente você passará por sobre as águas. Mas tudo isso é possível, porque existe uma declaração que justifica toda esta atitude, e que está aqui no final do texto. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Nós só podemos nos achegar a Deus com a verdadeira e plena comunhão diante da sua santidade, da sua majestade, porque o Filho de Deus nos apresentou perante Ele pelo novo e vivo caminho. Foi o Filho de Deus que nos consagrou pelo sangue, pelo véu que foi rasgado e nos levou à presença do Deus maravilhoso.
Jesus é o nosso caminho que nos conduz ao Pai. Esta comunhão íntima, profunda com Deus é real, é verdadeira, e nós podemos estar com o Senhor e contemplar a sua glória face a face, porque Jesus é o caminho. Porque Ele é o Filho de Deus, nós podemos confiar nele, porque todas as coisas estão sob o seu poder. A mesma voz que disse, haja luz e houve luz, a voz que cumpriu a ordem de Deus para criar todas as coisas, é a voz que diz arreda Satanás, é a voz que diz vem a mim. É a voz de Jesus que chama as suas ovelhas e as reúne. E diz que as suas ovelhas estão nas suas mãos e da sua mão ninguém pode arrebatar. Porque Ele é o Filho de Deus. Você vence a morte, você vence o pecado. Você vence as tribulações. Porque temos nele a esperança da vida eterna. Porque Ele é o Filho de Deus, o vitorioso. E porque Ele é o Filho de Deus, todos os olhos foram direcionados para aquela cruz. E os olhos que o viram como Filho de Deus e creram nele, no seu sacrifício, foram salvos. Assim como a serpente foi levantada no deserto e todos que olharam para ela foram curados do veneno das cobras. Da mesma forma, todo aquele que é maculado pelo pecado e olha para Jesus como Filho de Deus, é purificado do seu pecado e encontra nele a remissão, a salvação para a glória eterna. Porque Ele é o Filho de Deus, verdadeiramente o Filho de Deus. Isto é real, isto é possível. Isto não é um discurso, isto é a pregação da palavra de Deus, que diz que todo aquele que confia no Filho de Deus não morrerá, mas passará da morte para a vida. Nós podemos manter o foco naquilo que de fato é fundamental para a nossa vida e para a nossa existência, para o sentido daquilo que somos e de tudo aquilo que fazemos, porque nós olhamos para o Filho de Deus. É Ele quem está ali. É Ele quem fez cessar o vento. É Ele quem trouxe o barco em segurança. Foi Ele quem reuniu o seu povo. E Ele não perdeu o foco. Pouco depois daqueles dias, Jesus sabia disso. Da mesma forma como João Batista fora injustamente assassinado, Jesus falou, importa que o grão de trigo morra para que produza frutos. O Filho de Deus veio para morrer. E Ele estava resoluto naquela direção, porque Ele é o Filho de Deus. E da mesma forma como Ele manteve o foco, nós podemos imitar o seu exemplo, confiar nele e olhar firmemente para Ele. Que Deus nos dê o discernimento para aplicar estas verdades no dia a dia da nossa vida. Amém. Eu quero convidá-lo a se colocar de pé. Porque com fé, nós vamos cantar este hino que expressa esta verdade. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Entoemos alegremente este hino. E enquanto o fazemos, teremos também a oportunidade de trazer os nossos dízimos e ofertas à casa do tesouro, à casa do Senhor.